Bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma aula de cinética química avançada para a gente. Hoje trazendo aspectos um pouco mais aprofundados, diferentes dos que a gente abordou até o momento. Nós tínhamos visto até esse momento aspectos mais macroscópicos da cinética química. Então a gente tratou de leis de velocidade, molecularidade e mecanismos reacionais. Que vão falar para a gente como a velocidade macroscópica de uma reação química é influenciada principalmente pela concentração das espécies envolvidas. Agora é importante ter em mente que associado a esse comportamento macroscópico existe um comportamento microscópico, ou seja, as moléculas lá no âmago da solução elas têm que interagir de forma favorável e algumas dessas interações vão eventualmente dar origem a uma reação química. Quem aborda esse aspecto microscópico das reações químicas são principalmente a teoria das colisões, e aqui a gente detalha ela para reações em fase gasosa, porque a descrição da teoria fica mais limpa e mais simplificada, de certa forma. E também a teoria do estado de transição, que a gente vai ver em aulas futuras. Essa parte da teoria das colisões provavelmente vai ser dividida em 2 ou 3 aulas. Na aula de hoje a gente vai tratar dos aspectos fundamentais associados a ela e como introduzir as grandezas de velocidade das moléculas, das partículas, a distribuição de velocidades e a partir daí como a gente chega em equações mais fundamentais, em particular a equação de Arrhenius. Então, quando a gente comenta que uma reação ela tem um aspecto microscópico, em fase gasosa, esse aspecto microscópico consiste de o encontro entre duas moléculas, por exemplo, pensando no mecanismo bimolecular, um encontro que envolve o encontro de duas moléculas. Então, essas moléculas em fase gasosa, elas precisam ter um componente de velocidade de tal forma que promova esse encontro, ou seja, a velocidade da partícula 1 num certo sentido, a velocidade da partícula 2 num sentido oposto. Eventualmente, com a passagem do tempo, essas duas moléculas, essas duas partículas vão se encontrar e vão se encontrar e vão colidir. E essa colisão pode ser bem sucedida no aspecto reacional, ou seja, uma colisão que gera reação química. Para isso, existem dois fatores importantes. O primeiro deles é proximidade, o encontro. Para que a reação química bimolecular aconteça, é necessário o encontro, fundamentalmente, entre as duas moléculas. Além disso, é preciso que tenha um arranjo molecular adequado, como a gente vai ver mais para frente, dependendo do tipo de reação que a gente está interessado, as moléculas precisam encontrar uma certa geometria favorável para que a reação aconteça. E além disso, a colisão precisa ter energia suficiente para romper uma série de fatores que obstruem a ocorrência da reação. Por exemplo, a repulsão entre a nuvem eletrônica dessa molécula e a nuvem eletrônica dessa molécula aqui. É o que a gente chama de energia de ativação. Vamos introduzir então as ideias básicas associadas à velocidade de partículas e como essa velocidade de partículas varia para uma distribuição de partículas. Quando a gente está trabalhando com uma única partícula, é fácil descrever a velocidade. Agora, quando a gente está trabalhando com um grande conjunto de partículas, que é a situação da cinética química, fica muito difícil falar da velocidade individual de cada uma dessas partículas. Então, o que a gente faz? Uma simplificação que facilita nossos cálculos e realmente faz com que a gente seja capaz de realizar cálculos, dada a grandeza do número de mols, o número de partículas que tem aqui, é trabalhar com distribuições de velocidade para um conjunto de partículas.
Agora começando com partículas individuais e definindo a velocidade delas, lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial e está associada a um deslocamento no espaço em razão de um certo intervalo de tempo. Essa grandeza vetorial, velocidade, a gente pode dividir ela ou repartir ela em três componentes. Um componente na direção x, um componente na direção y e um componente na direção z. Em geral, esses componentes são independentes, ou seja, a gente consegue trabalhar com eles individualmente e depois, na hora que somar os três, a gente tem o resultado total. Ao longo da aula, a gente vai ver vários exemplos de como trabalhar com essa independência das dimensões. Uma questão de nomenclatura e como a gente vai nomear as coisas, uma dada molécula, a gente está representando aqui, a gente chama ela de 1. Os componentes da velocidade são u1x, u1y, u1z. Então, o primeiro detalhe aqui da nomenclatura que a gente utiliza, para se referir à velocidade, a gente está utilizando esse símbolo aqui, U, certo? Isso vai ser consistente ao longo da aula de hoje e das próximas. A primeira atenção inicial que a gente vai ter aqui é no eixo X, ou seja, a gente vai fazer uma série de cálculos, derivações aqui para o eixo X, depois vai expandir essas derivações, as conclusões que a gente tira para o eixo X, também para as outras dimensões. Então, imaginando o comportamento dessa partícula aqui, se ela tivesse um componente de velocidade apenas no eixo x, o que a gente esperaria do comportamento dela? Uma partícula, uma molécula, se desloca para o lado direito, colide com essa parede de uma caixa. Então esse é o sistema que a gente está estudando, moléculas em uma caixa, onde a gente vai determinar o comportamento delas e da distribuição de velocidade delas. Essa partícula colide com a parede do lado direito, sofre uma repulsão e passa a caminhar para o lado esquerdo. Ou seja, essa velocidade aqui que a gente está definindo, o 1x, ela pode ser tanto positiva, segundo a nossa convenção positiva, se a molécula está se direcionando para a direita, ou a velocidade será negativa se ela estiver se direcionando para a esquerda. Então, nessa situação simplificada, a partícula fica oscilando de um lado para o outro da caixa, e essa oscilação ela vai levar um certo tempo. Esse tempo está associado com o quê? Com o percurso que vai ser percorrido e a velocidade da partícula. Para isso, a gente já consegue utilizar equações fundamentais que a gente vê até no ensino médio de cinemática. A primeira delas é o que? A velocidade da partícula é ΔX por ΔT, ou seja, o deslocamento em função do tempo. O que a gente pode calcular a partir desse ponto? A gente sabe que a partícula ela se move da esquerda para a direita com um certo período, de forma frequente, com uma certa frequência, que a gente vai determinar essa frequência com que ela oscila de um lado para o outro. Então, o que a gente está querendo determinar é o tempo necessário para ela fechar um ciclo completo. Imagina que ela acabou de colidir aqui nessa parede. Ela vai percorrer todo esse caminho aqui, uma distância A. Ela vai percorrer esse caminho novamente, agora voltando para a condição original. De novo uma distância A, ou seja, no total ela percorre uma distância 2A para voltar à mesma condição. Então, para definir o tempo necessário para ela ir e voltar de uma parede até a outra, a gente só faz um rearranjo da expressão, para ter a expressão em função do ΔT, vai ser ΔX dividido pela velocidade. ΔT aqui, então, vai ser o ΔX, como a gente discutiu, vai ser 2A, e a velocidade continua sendo U1x. Então, isso daqui dá para a gente uma ideia do tempo necessário para a partícula ir de uma parede a outra e voltar.
Agora, além desse tempo necessário, é interessante também ver quais são as trocas de velocidade e troca de força com a parede. Quando a partícula atinge a parede aqui do lado direito, ela sofre uma colisão, é repelida e caminha no sentido reverso. Esse processo está associado a uma força. Quando a partícula sofre essa colisão, ela exerce uma força aqui nessa parede BC do lado direito. O que a gente quer, é interessante determinar também é a intensidade, a magnitude dessa força. Para isso, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, e para utilizar ela, a gente precisa definir qual que é a variação de momento linear aqui da partícula nesse instante. Lembrando que o momento linear é definido como o produto entre a massa e a velocidade de uma certa partícula. Ele te dá, de certa forma, a inércia daquela partícula. Por exemplo, se uma partícula tem uma massa muito grande e uma certa velocidade, é difícil para você parar essa partícula. Agora, se a partícula tiver uma massa bem menor e a mesma velocidade, é mais fácil para você conseguir parar aquela partícula. Então, o momento linear dá uma ideia de inércia da partícula. Qual que é a troca do momento linear que acontece aqui nesse momento, nesse instante de colisão aqui? No instante de colisão, acontece uma troca associada à variação do vetor. Notem que antes da colisão a partícula tinha um vetor de velocidade orientado nesse sentido. Depois da colisão, a partícula passa a ter um vetor de velocidade orientado no sentido oposto. Ou seja, a velocidade antes é oposta ou negativa da velocidade depois. A variação do momento linear, a gente pode falar como a diferença entre o momento linear antes da colisão e depois. Vamos escrever até aqui, antes da colisão, depois da colisão. Antes da colisão era isso daqui, massa vezes a velocidade. Que a gente está interessado numa diferença de momentos, então é esse valor menos o valor depois. E o valor depois vai ser o que? A massa continua sendo a mesma massa, só que a velocidade agora é o oposto da que era antes, era o negativo dessa daqui. Então o que a gente faz é colocar um menos na frente e utilizar o mesmo símbolo U, 1x, nesse caso aqui explicitando o sinal negativo dele aqui do lado de fora. Quando a gente faz isso, fica claro que a diferença de momento linear corresponde a 2 vezes m vezes o 1x. Então essa é a diferença, o quanto o momento linear varia durante uma colisão. Agora, por que a gente calculou tudo isso daqui? Olha o que a gente calculou. A gente calculou a frequência das colisões e a gente calculou a troca de momento linear durante uma colisão. O que a gente consegue fazer com isso? Vamos dar uma olhadinha na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz, simplificadamente, que força igual a massa vezes aceleração. A gente pode utilizar a notação diferencial para trabalhar com essas grandezas. Aliás, é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante nessa aula, notação diferencial e integrações. E como vocês vão notar, é uma aula com muitos cálculos, muitas derivações. Então é importante seguir atentamente, fazer as derivações junto lá no caderno. Eventualmente passagens que a gente não faz aqui, tentar fazer por sua conta, para aprofundar o conhecimento e fixar ele. Vai ser bastante importante. De certa forma, uma aula que a gente comenta sobre as derivações, sobre as equações, então nos dá a chance de passar a nossa interpretação sobre uma derivação matemática. Espero que seja útil para vocês. Aqui então, força igual a massa vezes aceleração. Aceleração é a variação da velocidade no tempo, e a variação da velocidade no tempo é a variação da distância no tempo. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui na forma diferencial desse jeito. Então, massa vezes a derivada segunda do espaço em função da derivada segunda do tempo.
a gente pode simplificar essa derivada aqui. Essa derivada segunda corresponde a uma derivada aplicada na derivada primeira. Então, massa vezes a derivada no tempo da derivada no espaço em função do tempo. Essa expressão aqui é o que significa a gente ter uma derivada segunda. Ou seja, a gente está aplicando uma derivada em algo que já tinha sido derivado anteriormente. Agora notem o seguinte, dx dt é velocidade. Que aqui a gente está representando com o símbolo V, mas para clareza e consistência vocês podem trocar aqui para U, a mesma coisa que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, o que a gente tem aqui, ó, massa vezes, quando a gente tem essa derivada aqui, é a derivada da velocidade. Então, massa vezes a derivada da velocidade no tempo. Essa massa é uma constante, então a gente pode passar aqui para o lado de dentro da derivada também, para escrever alguma coisa desse tipo. Derivada de mu dt. Agora, quem que é mv, quem que é mu? É o momento linear, ou seja, a força que uma partícula exerce está associada aqui à variação, taxa de variação do seu momento linear ao longo do tempo. Essa taxa de variação do momento linear a gente já calculou anteriormente. Ou pelo menos a gente já calculou os elementos necessários para fazer o cálculo dela. Para variações grosseiras, aqui a gente está falando de variações diferenciais, ou seja, variações infinitesimais, mas para variações macroscópicas, variações grandes, grosseiras, como a gente chamou aqui, a gente pode trabalhar com delta. São variações que a gente calcula com base em diferenças. Então, utilizando a notação de delta, né, para essa expressão que a gente tinha anteriormente, força igual delta, ou seja, variação do momento linear em função do tempo. Lembrando, esse a gente calculou no slide anterior, esse no slide que vem imediatamente antes. Então, ó, essa expressão que a gente tinha definido anteriormente, né, pode substituir aqui para U. Quem que é a nossa variação de momento linear? 2 vezes mu1x, aqui destacado lá no slide anterior. Qual que é o nosso intervalo de tempo? Essa troca de força com a parede BC, ela vai acontecer com uma certa periodicidade. Qual que é a periodicidade? O tempo necessário para a partícula atingir a outra parede e voltar. Então, nesse intervalo de tempo periódico, é o que a gente espera de uma troca de momento linear aqui com a parede BC. Se vocês recuperarem lá, a informação é 2A sobre U1x, é o nosso ΔT. Fazendo a razão entre as duas quantidades, a gente tem a seguinte expressão: força trocada aqui com a parede BC é igual a massa vezes a velocidade da partícula elevada ao quadrado dividido pela distância de uma parede até a outra. A gente já está começando a chegar em coisas interessantes aqui. Massa vezes U elevado ao quadrado é o que a gente chama de energia cinética. Às vezes representada dessa forma aqui, ou às vezes representada com um E diferente. Essa é a energia cinética da partícula dividido pelo A, a distância que ela percorre aqui. Metade da distância que ela percorre. Se a gente calculou a força e a gente conhece a área dessa parede, a gente pode calcular o que? Pressão associada a essa partícula. A pressão que essa partícula exerce na parede. Pressão é força. Força dividido por área. Força 1 é o que a gente acabou de calcular, a força que a partícula exerce. A área é o que? B vezes C. Então, quando a gente tem essa expressão aqui, substituindo com a expressão que a gente tinha anteriormente, m vezes a velocidade ao quadrado dividido por a, b, c. A
BC, o produto dessas três grandezas, dá o volume do compartimento, o volume dessa caixa. Então, a gente chega na expressão que pressão é igual a energia cinética dividido pelo volume. M vezes velocidade ao quadrado dividido pelo volume. Essa é a pressão da partícula 1 exercida nessa parede. Se a gente quiser saber a pressão exercida por todas as partículas que estão presentes aqui dentro dessa caixa, é um total de N partículas, a gente tem que fazer uma somatória de todas as pressões individuais, ou seja, a pressão que essa parede aqui sente como um todo vai corresponder à pressão associada à força da partícula 1, a força da partícula 2, da partícula 3, da partícula 4, até a enésima partícula presente nessa caixa aqui. Então, a notação que a gente utiliza para simplificar é a de somatória, pressão igual. Somatória indica uma soma de todos os PJs, não é CNPJ, não é pressão de cada uma das partículas individuais. Desde a primeira partícula até a última partícula, a partícula N. Você sempre pode expandir um somatório. Esse daqui, na verdade, indica um procedimento, um operador matemático que vai fazer o seguinte: somar P1 mais P2 mais P3 e assim por diante até Pn. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? PJ é a pressão para cada uma das partículas. A gente definiu para uma das partículas, a partícula 1, só que essa expressão é geral. Aqui esse 1 a gente pode trocar por J, vai funcionar para cada uma das partículas. Só que cada uma delas vai ter uma velocidade, como a gente já consegue imaginar, consegue esperar, né? Então aqui a gente vai fazer uma somatória. PJ a gente já definiu a expressão, então é essa daqui, só que nota que em vez de trabalhar com o índice 1, a gente substituiu aqui por J, que é o qualificativo de uma certa partícula. Partícula 1 vai ter o J igual a 1, partícula 2 vai ter o J igual a 2 e assim por diante. Que são constantes aqui, M e V são constantes, a gente coloca do lado de fora. Então M é a massa de cada uma das partículas. Supondo aqui que todas elas têm a mesma partícula, a gente pode colocar isso daqui do lado de fora. Ou seja, a gente está falando de um gás, nessa caixa tem um gás com moléculas do mesmo tipo. Então moléculas de nitrogênio ou moléculas de oxigênio, mas todas elas são do mesmo tipo. E volume também, o volume do compartimento, uma grandeza constante, sai do lado de fora. O que a gente está fazendo aqui é uma somatória das velocidades elevado ao quadrado. Aqui lembra um pouco uma grandeza que a gente já conhece, que é a grandeza, o valor médio. Então, o valor médio, a gente representa, a nossa simbologia é representada através desses separadores, né? Então a gente utiliza esses separadores aqui, no meio a grandeza cujo valor a gente está determinando o valor médio. Então, essa é a notação que a gente utiliza para valor médio. Nesse caso, o valor médio de quem? Do quadrado das velocidades. A expressão para valor médio, sem considerar isso daqui que a gente acabou de derivar, é a seguinte: 1 dividido pelo número total de partículas vezes a somatória daquela grandeza que a gente está querendo determinar o valor médio. Por exemplo, se a gente quer determinar o valor médio de altura dos estudantes desse curso, a gente vai ter 1 dividido pelo número de estudantes vezes a soma das alturas. Então essa é a forma como a gente calcula valores médios. Só que é uma expressão, é uma forma geral, você pode substituir as grandezas. Nesse caso aqui a gente está utilizando a grandeza U de x, ou seja, a somatória do quadrado de todas as velocidades das partículas associadas ao eixo x. Então, notem a similaridade entre essa expressão aqui, ó, essa somatória, e aquela que a gente tinha anteriormente.
a gente pode fazer uma substituição. Ó, esse N passa aqui para o lado esquerdo multiplicando esse valor médio. Então, N vezes o valor médio é igual a essa somatória aqui, que é a mesma que a gente tinha anteriormente. Então, só fazer uma substituição, a gente chega na expressão P, pressão igual a massa dividido massa das partículas dividido pelo volume, vezes o número de partículas que tem lá dentro, vezes o valor médio do quadrado das velocidades. Olha que interessante essa expressão que a gente está atingindo aqui, hein, pessoal? PV igual N alguma coisa. Tá lembrando alguma coisa para vocês? Rearranjando aqui, a gente tem PV igual N, número de partículas na caixa, vezes M, Mzinho, é a massa de cada uma das partículas, vezes o valor médio do quadrado das velocidades. Esse é o resultado que a gente conseguiu para a dimensão x, só que o que acontece? As partículas têm um componente de velocidade na direção x, mas elas têm também componentes de velocidade nas direções y e z. Então, é importante representar cada um deles, escrever cada um deles. Essa conclusão que a gente acabou de tirar é uma conclusão geral. Ela é válida para o eixo x, mas ela vai ser válida também para o eixo y e para o eixo z. Os valores médios de velocidade, quadrado da velocidade, vão ser igual em cada um dos três casos. Então, esse valor médio é igual a esse, que é igual a esse daqui. A gente pode falar da velocidade total da partícula, que é o U. Essa velocidade aqui é a velocidade total, que corresponde à soma das velocidades no eixo x, no eixo y e no eixo z. Então, ó, isso daqui está associado tanto ao eixo x, quanto ao eixo y, quanto ao eixo z. É a velocidade global da partícula, considerando a contribuição de todas as componentes. Essa é uma grandeza vetorial, e a gente pode fazer a correlação entre a grandeza global e cada uma das grandezas individuais, fazendo o que a gente chama de um produto escalar. Vou entrar em detalhes aqui, você pode relembrar lá das aulas de álgebra, que é bem legal, o que significa produto escalar. Mas de forma simplificada, a gente chega numa expressão como essa daqui. A velocidade total elevada ao quadrado corresponde à soma dos quadrados das velocidades individuais. Isso é o que acontece quando a gente está trabalhando com vetores. Agora, se essa igualdade é uma verdade, a gente pode tirar os valores médios aqui para cada uma dessas grandezas e vai chegar numa expressões parecidas com essas daqui. Então, o valor médio quadrado da velocidade total corresponde à soma dos valores médios quadrado da velocidade individual. Então, se isso daqui é válido, e é válido, uma propriedade de vetores, esse daqui vai ser válido também. Agora, a gente já viu anteriormente que cada um desses valores médios aqui são iguais para cada uma das componentes. Ou seja, o valor para cada uma das componentes se compara com o valor total por uma razão 3. Então, é simplesmente utilizar esse resultado com esse daqui, a gente chega nesse resultado aqui de baixo. Ou seja, o quadrado da velocidade, o valor médio do quadrado da velocidade no eixo z é 1/3 do valor total. Essa é a interpretação. Beleza? Com esse resultado aqui, a gente já pode substituir na expressão que a gente tinha anteriormente, porque ela é válida só para o eixo x. Só que a nossa partícula ela viaja nas 3 dimensões. A gente quer ser capaz de representar todas essas 3 dimensões. Vamos fazendo a substituição, a gente chega a uma expressão desse tipo aqui, PV igual 1/3 de N vezes M vezes U elevado ao quadrado. Uma expressão muito importante, bastante interessante que a gente chegou, que faz a correlação, como se fosse um transporte entre dois mundos. O mundo macroscópico, pressão vezes volume, são grandezas que a gente mede no nosso dia a dia. Não eletroquímica mede outras coisas, mas
são grandezas mensuráveis macroscopicamente, né, por qualquer um. E do lado direito aqui, propriedade molecular, que é a massa de uma molécula vezes o valor médio do quadrado da velocidade dela. Isso daqui te dá uma ideia da energia cinética da partícula, né? Está associado, tá? Não é exatamente igual. Então, te dá uma ideia da energia cinética da partícula. E aqui a gente tem multiplicado pelo número de partículas total e esse fator 1/3. O que a gente consegue fazer com ela? Para a gente determinar o que a gente consegue fazer com ela, vai ser importante fazer uma analogia com conhecimentos que a gente já possui lá da termodinâmica. Em particular, como o conhecimento que relaciona a energia translacional, a energia cinética, com as constantes fundamentais, o E, constante dos gases, vezes a temperatura T. Então, de termodinâmica, e isso daqui é um resultado que sai de termodinâmica estatística, tá? Termodinâmica estatística. Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa derivação, normalmente abordado em cursos de fisicoquímica avançada associados à termodinâmica. Então, talvez vocês se lembrem desse conteúdo. Se quiserem se aprofundar, podem dar uma olhadinha no livro do Macquarie, um livro vermelho de fisicoquímica. O capítulo 18 dele traz essa derivação que está associada a funções de partição. Importante para a gente é o resultado, energia cinética de qualquer composto está associada a essa razão aqui, 3 meios de RT. Isso daqui para um mol de composto. Se a gente estiver trabalhando com uma molécula, vai ser 3 meios de R dividido pelo número de Avogadro, vezes T. Agora, R dividido por NA, e essa é uma razão que a gente vai utilizar bastante ao longo da aula de hoje, é igual a KB. Então, ó, número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, KB é a constante de Boltzmann, é igual à constante dos gases. Então, esse daqui é um resultado que sai lá da termodinâmica estatística. E é uma coisa muito bonita que correlaciona dois mundos. O mundo macroscópico, que está associado a esse R, que foi o que os químicos descobriram inicialmente, quando estavam trabalhando lá com gás, com a constante de Boltzmann, que foi descoberta pelo próprio, e está associada a molecularidade, ou seja, aspectos microscópicos da matéria. Então, a energia cinética de uma molécula é 3 meios de KB vezes a temperatura. Então, a gente pode fazer substituições aqui, ó. Quem que é a energia cinética que a gente tem aqui, ó? MU ao quadrado. Se a gente tivesse dividido por 2 aqui, a gente teria a energia cinética dessa partícula. Sempre que a gente quer fazer esse tipo de manipulação, o que você pode fazer é dividir esse daqui por 2 e multiplicar por 2 aqui logo do lado. Daí esse fator aqui você substitui pela energia cinética, certo? Que expressão que a gente vai utilizar para substituir? Essa daqui, 3 meios de KB sobre T. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa expressão que a gente substitui. Ó, MU ao quadrado, a gente já tem aqui. Lembrando que se você multiplica essa expressão por NA, a gente tem essa grandeza por mols. Então, esse daqui ó, é por molécula, esse daqui é por mols. São as expressões que a gente viu no slide anterior. Agora, 1/3 de MU elevado ao quadrado, que ó, é a grandeza que a gente tem aqui, 1/3 de MU ao quadrado, vai ser o quê? Quem que é MU ao quadrado? É esse cara aqui, ó, RT dividido por NA com um fator 3 na frente. Agora, se a gente está falando de 1/3, 1/3 de 3 é 1, então a gente vai ter essa expressão. Depois vocês podem fazer a derivação no detalhe e vão ver que
É isso que a gente chega. E a gente pode substituir na expressão que a gente tinha anteriormente. Ó. A gente tem aqui 1/3 de mil ao quadrado, 1/3 de mil ao quadrado é RT sobre NA. A gente pode substituir esse valor aqui no lugar disso que está restrito aqui por essa marcação. A gente faz essa substituição, vai ter PV igual a N sobre o número de Avogadro, então o número de partículas dividido pelo número de Avogadro vezes RT, que é o nosso famoso PV igual a nRT. Então essa é a forma como a gente deriva a equação fundamental dos gases a partir de considerações da velocidade dessas moléculas e tendo em vista um resultado fundamental que a gente não entrou em detalhes aqui, que é a energia cinética de uma molécula ou energia cinética de um mol de moléculas. A partir dessas duas informações e das derivações que a gente fez aqui, a gente chega na equação dos gases ideais. Então essa era a primeira derivação mais importante que a gente tinha, que já ajuda a gente a trabalhar com essa ideia de velocidade dos gases e o que a gente consegue fazer com ele. Vocês notaram que a velocidade dos gases a gente consegue tirar o valor, elevar esse valor ao quadrado, tirar um valor médio associado a essa grandeza. E esse valor médio do quadrado da velocidade vai estar associado à energia cinética da partícula e do gás como um todo. Como a gente trabalhou com o quadrado da velocidade, a gente pode se perguntar, será que eu posso fazer uma estimativa da velocidade das partículas através dessa grandeza aqui? A ideia seria fazer o seguinte, se isso daqui é o quadrado da velocidade, se eu tirar uma raiz quadrada, eu vou ter uma estimativa da velocidade original, certo? Esse procedimento ele não é rigoroso matematicamente, mas ele te dá uma ideia da velocidade da molécula, que é o que a gente chama de velocidade quadrática média. Tá representada aqui embaixo. Então a expressão que a gente tinha originalmente é essa daqui, o valor médio do quadrado da velocidade, 3RT dividido por M. Quem que é M? M é a massa molar. Você consegue chegar nesse resultado aqui a partir dos slides anteriores aqui, fazendo as substituições. Então 3RT dividido por M é o valor médio do quadrado da velocidade. Se a gente aplica uma raiz quadrada em cada um dos lados, vai ter esse resultado aqui final. O RMS é a nossa velocidade quadrática média e ela está associada com a seguinte expressão, raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. O que a gente vê aqui, a velocidade média de uma partícula aumenta com a temperatura, como a gente espera, a gente aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas, aumenta a velocidade média delas. E diminui com o aumento da massa molar. Quanto mais pesado é um gás, menor vai ser a velocidade esperada para aquele gás. Essa é a interpretação. Agora, essa expressão que a gente está vendo aqui de forma teórica, lembra que isso daqui são números. R é a constante dos gases, 8,314 joules Kelvin mol. Temperatura em Kelvin, massa molar, gramas por mol. Ou seja, são grandezas que a gente pode utilizar para cálculos. Então aqui a gente traz o primeiro exercício para vocês fazerem. Então, calcular qual que é a velocidade quadrática média de nitrogênio a 25 graus Celsius. Então, o que é importante aqui? Nitrogênio, a fórmula química vai te dar a massa molar do composto. A temperatura você tem que converter para Kelvin. Utilizando a expressão anterior, você consegue determinar essa velocidade quadrática média, que no caso do nitrogênio, a temperatura ambiente, é 500 metros por segundo. E esse valor é alto ou é baixo? O que vocês acham? Muito alto, né? Um carro, por exemplo, não chega nessa velocidade. Os carros de Fórmula 1 eles chegam a 200 km por hora, coisa desse tipo. A velocidade do som é 300 metros por segundo. Ou seja,
Então é uma velocidade bastante apreciável. Atenção para a seguinte particularidade de valores médios. Quando a gente faz, por exemplo, ó, isso daqui, o valor médio do quadrado da velocidade é diferente do quadrado do valor médio da velocidade. Essas duas grandezas não são iguais, é uma propriedade média. Se você fizer a equaçãozinha, vai ver que você não pode comparar uma grandeza e outra. Justamente por isso, a velocidade que a gente calcula aqui, essa URMS, não é simplesmente o U. Quando a gente tira a raiz quadrada dessa grandeza aqui, a gente não tem o U no final. Por isso a gente deu um nome diferenciado para ele, que é velocidade quadrática média. Justamente por isso a velocidade quadrática média é diferente da velocidade média. Para calcular a velocidade média, a gente precisa ter uma ideia da velocidade de todas as partículas. E quem vai dar essa velocidade de todas as partículas é a distribuição, a função de distribuição de velocidades. Beleza, pessoal? Utilizem esse momento então para anotar, registrar as principais conclusões que vocês tiraram desse primeiro 1/3 de aula. Deixem registrado aí como uma forma de solidificar o conteúdo e aquilo que vocês aprenderam. E também de categorizar aquilo que é mais importante de tudo que a gente falou. Deixo isso daí para vocês. Chamar a atenção que nas derivações que a gente fez até o momento, tem uma série de suposições que estavam implícitas. A primeira delas, que as colisões são perfeitamente elásticas entre a molécula e a parede. O que significa uma colisão elástica? Quando a molécula atinge a parede, ela retorna com a mesma velocidade que ela tinha anteriormente, só muda o sentido, só muda o sinal. Isso é o que a gente chama de colisão elástica, ou seja, não há transferência de energia, só a aplicação de força mesmo entre a parede, entre a molécula e a parede. A gente considerou também um gás isotrópico, ou seja, todas as dimensões elas são equivalentes e independentes. Por isso que a gente fala lá, um dos slides, a gente fala que essa grandeza aqui, ó, que é o valor médio do quadrado da velocidade, ela é igual tanto para x quanto para y quanto para z. Então, implícito nessa igualdade que a gente fez lá anteriormente está essa ideia de que o gás é isotrópico, todas as dimensões são equivalentes e independentes. E além disso, até o momento, para a derivação que a gente fez, a gente considerou a ausência de colisões entre as moléculas. Então, isso daqui vai falar como as moléculas interagem com o compartimento. Agora, notem que isso daqui não é interessante em cinética química. Em cinética química a gente está interessado justamente no oposto. Para que uma reação aconteça, é necessário que exista colisão entre moléculas. Agora, para categorizar essas colisões, a frequência das colisões e a energia das colisões, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a velocidade de cada uma das moléculas participantes. Por isso, a gente introduziu tudo que a gente introduziu anteriormente, que é uma forma simples da gente começar a trabalhar com a velocidade e que vocês vão ver que vai ficar mais elaborado a partir de agora, através da ideia de distribuição de velocidades. Então aqui a gente entra no segundo terço da aula. Sempre que a gente fala de um gás dentro de um compartimento, esse gás é composto por N partículas que a gente está utilizando. Essas N partículas, todas elas não têm a mesma velocidade. Cada uma delas vai ter uma velocidade individual. Por exemplo, essa partícula aqui pode estar migrando nessa direção, uma velocidade 2. Essa outra aqui na direção com um certo ângulo relativo à anterior, uma velocidade 5. Ou seja, a gente espera que cada uma das partículas aqui dentro desse gás tenha uma velocidade diferente. Quem vai descrever a velocidade média é um bom descritor
do comportamento médio dessas velocidades. Agora, para as derivações que a gente vai fazer a partir de agora, em vez de trabalhar com essa grandeza média, é mais importante para a gente, mais informativo, trabalhar com uma coisa que a gente chama de uma função de probabilidade, uma função de distribuição, que vai te dar o quê? Probabilidade de encontrar cada valor de velocidade. Ou seja, a gente falou aqui que essa partícula tinha uma velocidade 2 e essa daqui tinha uma velocidade 5. O que essa função vai fornecer para a gente é quantas partículas no total, desse total de n, quantas partículas têm velocidade 2, quantas partículas têm velocidade 5 e assim por diante. Fazendo analogia com o que a gente já comentou, a altura de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma sala cheia de alunos, tem 60 alunos lá. Essa função de distribuição da altura das pessoas vai falar quantas pessoas têm 1,70 m, quantas pessoas têm 1,75 m e assim por diante. Essa é a relevância e a informação associada a uma função de distribuição. Descrevendo de forma mais rigorosa o que é uma função de distribuição, uma função matemática, ou seja, uma equação. Ela trabalha com variáveis, então y vai ser igual a uma função de x, coisas desse tipo, que vai descrever o número de partículas ou a densidade de partículas em função da sua posição espacial ou da sua velocidade, ou seja, quantas partículas ou qual a densidade de partículas que tem um certo valor de velocidade. Essa ideia de funções de distribuição a gente costuma aprender na graduação na disciplina de Química Quântica. Química Quântica a gente trabalha com funções quânticas, que são as funções de onda. Aqui a gente está representando funções de onda para cada um dos orbitais, o orbital 1s, o orbital 2s e o orbital 2p. Qual que é a interpretação dessas funções de onda? Se a gente elevar elas ao quadrado e multiplicar pelo elemento de volume, a gente tem algo que dá para a gente a distribuição de probabilidade. Então essa é a relevância de trabalhar com uma função de distribuição. Ela vai te dar a probabilidade de alguma coisa. No caso da quântica, quando a gente eleva a função de onda ao quadrado, então a função de onda, normalmente representado com esse símbolo elevado ao quadrado, vai nos dar uma ideia de probabilidade de encontrar a partícula. Tá? Então, ou seja, se eu quiser, qual que é o máximo valor de probabilidade de encontrar a partícula no orbital 1s? Você vai olhar onde é o máximo aqui, do π ao quadrado, é esse valor aqui, qual é o valor de x? Esse daqui, ou seja, esse é o raio mais esperado, a gente espera encontrar o elétron ao longo desse raio aqui em volta do núcleo. Então essa é a forma como a gente tem de interpretar funções de distribuição e de distribuição de probabilidade. A coisa que a gente vai trabalhar aqui nessa aula é uma função de distribuição também, só que é uma função de distribuição de velocidades, não é uma função de distribuição de elétrons, é uma função de distribuição de velocidades de partículas. Mas o arcabouço teórico é o mesmo para a gente entender tanto um quanto o outro. Então vocês vão notar ao longo da aula de hoje que as coisas que a gente utiliza, integrais e tudo mais, são coisas que a gente utiliza também na disciplina de quântica. Aí é interessante de curso de físico-química, tanto a quântica, a termodinâmica e a cinética, elas estão entrelaçadas, correlacionadas uma com a outra. Estudando bem uma, a gente acaba se preparando para outra disciplina também. Essa função de distribuição a gente vai dar um símbolo H. Então, H de U de x, U de y, U de z é uma função de distribuição de probabilidade. Probabilidade do quê? De encontrar as velocidades Ux, Uy e Uz. Essa é uma função de distribuição. Se você multiplica pelos intervalos de velocidade, que são esses dux, duy, duz, a gente tem a probabilidade.
Então nota a diferença aqui entre uma coisa e outra. Essa é uma função de distribuição de probabilidade. Se você multiplicar essa função de distribuição pelos elementos de velocidade para cada um deles, você vai ter a probabilidade. Para dar lá a analogia na quântica, psi de x é a função de distribuição, do elétron, então a função de onda. Agora você vai notar lá que em vez de trabalhar com psi de x, o que a gente faz é psi de x vezes dx. Então dá uma olhadinha lá na sua quântica, tira a teia de aranha lá dos seus conhecimentos. Você vai se relembrar que quando a gente vai fazer os cálculos, trabalhar, a gente faz a multiplicação pelo elemento aqui, de modo que é a mesma variável. Se aqui a variável é velocidade, a gente faz a multiplicação pelo diferencial de velocidade de cada um dos casos. Aqui, se a variável é x, multiplica pelo dx. Então, ó, isso daqui é uma função de distribuição de probabilidade. Quando você multiplica pelo elemento aqui, você tem a probabilidade. Então, essa é uma função e essa daqui é a própria probabilidade. Certinho? Essa é a razão entre as duas grandezas e o porquê que a gente faz essa multiplicação aqui pelos diferentes DUs. Tem duas formas de interpretar essas equações. A primeira delas, fração das moléculas, ou seja, essa função aqui multiplicada pelos elementos vai dar para a gente a fração das moléculas que tem componentes de velocidade entre o x e o x mais dux, vírgula, o y e o y mais dy, e vírgula, o z e o z mais duz. Ou seja, isso daqui é um range de velocidades x, um range de velocidades y, um range de velocidades z. Quem gosta de português, um intervalo de velocidades x, y e z. E o que esse produto aqui dá para a gente é a fração de moléculas cujas velocidades estão inseridas dentro desse intervalo. Notem que isso daqui é uma probabilidade, você sempre pode dar essa descrição para a probabilidade, fração das moléculas em função do número total de moléculas, ou seja, um certo NI dividido pelo N total. Ou, falando diretamente de probabilidade que uma dada molécula tenha componente de velocidade nesse intervalo que a gente descreveu anteriormente. Então essas são as duas interpretações para a função de distribuição de velocidades e principalmente para o produto dessa função de distribuição vezes os diferenciais de velocidade, que dá para a gente diretamente a probabilidade de que uma dada molécula ou um conjunto de moléculas tenha componentes nos intervalos dx, dy e duz. Agora, quando a gente representa a função desse tipo aqui, uma função de todos os componentes de velocidade, lembrando ideias que a gente traz dos slides anteriores, essas velocidades ou esses componentes são independentes. Então, quando a gente faz a função de distribuição global, essa h de ux, uy, uz, a gente pode representar ela como um produto das funções individuais para cada um dos componentes, componente x, componente y e componente z. Fazendo isso, a gente representa novamente essa notação, né, h de ux, o produto das funções individuais. Lembrando de resultados anteriores, a velocidade ao quadrado é a soma dos quadrados das velocidades de cada um dos componentes. A gente pode representar esse h de ux, uy, uz de forma mais simplificada como h de u, ou seja, é uma forma de converter componentes individuais no componente total, u. Mantém aqui a formulação que a gente tinha anteriormente. Através dessas duas expressões, a gente vai conseguir fazer uma série de derivações aí. A primeira delas, a gente está
representou isso daqui, h de u, como um produto das funções individuais, certo? Vamos trabalhar, fazer algumas derivações matemáticas nessa equação fundamental que a gente tem aqui. A gente pode aplicar o ln em cada um dos lados. Então a gente aplica o ln aqui, ln de h1. A gente aplica o ln nesse produto aqui como um todo. E aí utiliza uma propriedade de ln. O ln do produto das funções corresponde à soma dos ln's dos fatores individuais. Então, ó, primeiro ln de f de u de x, ln de f de u de y, ln de f de u de z. A partir dessa expressão aqui, a gente pode fazer a derivação com respeito a uma única variável. Vamos escolher aqui x, que é essa que a gente sempre trabalha. Depois a gente pode expandir esse raciocínio para as outras componentes. Mas vamos fazer inicialmente com x. E a gente vai fazer aqui a derivada parcial. Notem que u é função tanto de u de x, quanto u de y, quanto de u de z. Então, se eu quiser fazer a derivada com respeito a uma das variáveis, a gente tem que manter as outras variáveis constantes. Isso é o que a gente chama de uma derivada parcial. Eu quero derivar a grandeza parcialmente, só com relação a uma das variáveis. A derivada parcial a gente utiliza essa notação aqui, com esse delta invertido, que a gente chama de del. Então, del ln de hu por del u de x. Coloca isso daqui entre parênteses e escreve as variáveis que são constantes. Provavelmente você vai se lembrar dessa notação aqui de termodinâmica avançada, os cursos de Físico-Química Avançada 1 e 2, que vão abordar a termodinâmica, e trabalham muito com derivadas parciais. Por exemplo, derivada parcial da energia interna com relação ao volume, com relação à temperatura. Todas essas são grandezas que a gente utiliza lá, já utiliza em Físico-Química Avançada 1 e 2. Então, talvez vocês tenham essa memória de como trabalhar com essas grandezas. Agora, o que acontece? A gente está querendo essa derivada do h de u, que é uma função de todos eles. Essa derivada é igual à derivada dessa função individual aqui. Ó. Essa já é a função de u de x, então a gente trabalha com a derivada normal. Então, ó, d ln de f de u de x por dux. Então, a mesma coisa. Igualdade entre essas duas expressões aqui. Agora, como h é uma função de u, para a gente é conveniente fazer uma troca. Em vez de trabalhar com diferenciais de u de x, seria mais conveniente para a gente trabalhar com alguma coisa do tipo delta u. Então a gente vai ter que fazer uma conversão aqui, substituir o delta de u de x por delta u de alguma forma. Para isso a gente vai utilizar essa expressão e isso fica como uma questão para vocês determinarem. A partir dessa equação aqui, vocês vão fazer derivadas e derivadas parciais dos componentes aqui e demonstrar que essa igualdade aqui é verdadeira, ou seja, del ux é igual a u de x dividido por u. Então, fica a cargo de vocês demonstrar que essa igualdade é verdadeira e